Paz, graça e paz. Vamos abrir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no Salmo 127. Pode ler, Danilo, até o versículo 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Pai, graças te damos por esse momento. Te pedimos para que o Espírito Santo venha ministrar em cada coração. Abra os nossos olhos. Queremos ver a pessoa de Cristo. Queremos ser edificados por essa visão. Cubra-nos com teu Espírito Santo e que Jesus Cristo seja o centro deste culto. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Então, nós já chegamos no 127. Já começamos até aqui nos Cânticos dos Degraus do 120. E eu fiz uma divisão, e só para relembrar, do 120 ao 124 está falando da desconstrução. Quando nós nascemos de novo, nós não estamos prontos. E Deus então nos pega para que haja um trabalho de edificação, desconstruir, tirar aquilo que não pertence a Ele, aquilo que está na carne. Então, do 120 ao 124, está falando dessa desconstrução. Do 125 ao 129, está falando da nossa edificação. Vamos crescer na visão da pessoa de Cristo. E do 130 ao 134, está falando da formação da vida de Cristo em nós. Quem nasce, cresce. O propósito de Deus é, primeiro, estabelecer a vida de Cristo em nós e depois evoluir esta vida e que tenhamos o caráter ou a formação da vida de Cristo, que sejamos parecidos com o seu Filho. O Salmo 127, ele está entre os 7 primeiros e os 7 últimos. Está no meio certinho. Vocês vão ler, se você quiser pegar na sua Bíblia depois em casa, vocês vão ver que os 7 primeiros, tem 2 que foram escritos por Davi. E os últimos, depois, 7, tem 2 escritos por Davi. Então, Davi, entre o salmo central dos Cânticos dos Degraus, que é o 127. Porque esse salmo foi escrito por Salomão. Se você pegar aí na sua Bíblia, está lá escrito, está lá, Salomão. Por que isto é importante? Que não foi no governo de Davi, no reinado dele, que o templo foi construído. Porque o reinado de Davi foi um reinado de muitas guerras, de lutas, de derramamento de sangue. Então Deus não podia falar da edificação em momento de guerra. Porque o reinado mais próspero foi de Salomão.
E exatamente Salomão vai falar da edificação. É na paz que se edifica. Nós vamos entender isto. O reino de Davi, um reino sangrento. O reino de Salomão, o reino de paz. A natureza, quando vocês leem assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus, ele é cheio de detalhes. E é interessante que a natureza da edificação, conforme as figuras, Deus está usando dois tipos aqui. Ele está usando o tipo casa e cidade. Observe que se o Senhor não edificar a casa, isso é significativo, isso é muito importante. Porque a natureza da edificação é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Vejamos isso na história. Um tipo maravilhoso que Deus usa é quando o retorno dos judeus para Jerusalém. Primeiro eles construíram o templo. Depois, os muros. Então, por quê? Aí, primeiro, a reconstrução da casa de Deus. Não existe expansão, não existe crescimento, se não for de dentro para fora. Primeiro tem que ser a casa. Então, isso aqui é um tipo maravilhoso. Casa está falando da nossa experiência primeiro com Deus. E cidade está falando no campo do visível. A casa no campo do invisível. É quando Deus está nos edificando. Ninguém vê isso. É como uma planta que está lançando as suas raízes para as profundezas da terra. Ninguém vê, mas você vê a planta. Então aqui tem os dois sentidos. Casa é o crescimento para dentro no sentido silêncio. É a comunhão com Jesus Cristo. E depois a cidade é um tipo de testemunho. Então, qual é a natureza da edificação? É de dentro para fora. Vamos ver uma figura também usada em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3 está falando da casa. O que é casa? O que significa isto? É verdade que aqui está falando para a igreja, no sentido coletivo e também no sentido individual. 2, versículo 20, não, 3:20 do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, primeiro a casa. Primeiro o individual. E depois o coletivo. Casa é um tipo de comunhão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Se o Senhor não edificar a casa. Então, qual é a natureza da edificação do povo de Deus? Começa pela casa. Que casa é essa? Aonde está esse ambiente? João 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Casa, adoração, comunhão. Aonde? Em nosso espírito. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O quê? Espírito. Observe a ordem. Espírito, alma
E corpo é de dentro para fora. Começa no campo do invisível. Essa comunhão que você tem, que as pessoas não podem ver. Mas quando ela é transportada para a cidade, aí todos poderão ver. Por quê? Casa é a comunhão que cada um deve ter com a pessoa de Cristo. Isso lá no Espírito. E cidade? Cidade é o testemunho externo. Por quê? Porque é impossível alguém que esteja em comunhão com Jesus Cristo não tenha uma vida transparente que outros não possam ver Cristo. É impossível. Alguém disse que enquanto nós estamos lendo a Bíblia, as pessoas estão nos lendo. Significa que enquanto você está em comunhão com Jesus Cristo, aquilo que está lá no íntimo, como uma raiz que está lançando com profundidade, edificando a experiência, você tem uma planta que está no plano visível. Então, qual é a natureza da edificação? Casa, comunhão com a pessoa de Cristo, e se ele não edificar, se não for feito por ele, não é pela carne que você vai conseguir. Então começa no Espírito. Começa lá no nosso íntimo. É lá no nosso Espírito que Deus toca, que Deus regenera, que Ele transforma, que existe um sopro de vida. Casa, comunhão, intimidade, tocar na pessoa de Cristo. E depois vem a cidade. Vocês sabem que Jerusalém, ela é o testemunho de Deus na terra. Por quê? Nós já falamos isso outras vezes. Porque Deus está lá. Jerusalém, Deus estava lá no templo. Porque Deus estava lá, Jerusalém era o testemunho para o mundo. Então agora foi transferida, essa Jerusalém celestial foi transferido para a igreja. Por quê? Porque Deus está lá. Porque você passa a ser uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. Porque agora se torna uma cidade, um testemunho externo. Porque Deus está aí. Vamos abrir em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, para ser testemunha, para dar testemunho, começa lá no íntimo primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, se Deus não estiver edificando a casa, não existe testemunho externo. Pode existir uma casca, mas o testemunho externo, a natureza da edificação representada pela cidade, é o aspecto externo, o testemunho, depende da edificação da casa que começa no Espírito. Então, não se pode dar testemunho sem primeiro ter uma casa edificada. Vocês entendem isso? Isso que não é nada didático ficar perguntando isso. Eu sei disso. Mas é para me ajudar. Isso vocês estão me ajudando. Eu gosto de pregar pensando naquilo que eu estou falando. Alguém disse que pregar é você se colocar no lugar de alguém que nunca ouviu.
Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da edificação, da formação da vida de Cristo em nós. Casa, cidade. Agora, a pergunta é essa: quem está edificando esta casa e guardando esta cidade? Conforme o texto. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o Senhor mesmo, Senhor. Ele é quem vai edificar a igreja. Não é o homem. É Ele. É o sopro dele, é o sopro da palavra revelada. Ele vai fazer isso tanto individualmente como coletivamente. A igreja é o nosso Senhor. Ele vai estar edificando. Ele é um responsável por edificar a igreja. Então, se vocês lerem cuidadosamente no 127, vocês vão ver o início da edificação, que é no Espírito, e logo a cidade, que é o testemunho. Agora, a essência do 127, a essência desse salmo, a essência da revelação dele, ou a natureza dessa edificação, é uma coisa maravilhosa, vemos no texto. Quando a gente fala da edificação, porque não foi edificado? Porque o templo não foi construído na época de Davi? Porque ele foi um homem sangrento. E não se dá para edificar em tempo de guerra. Por isso que foi edificado em tempo de Salomão. Por isso que a edificação da igreja, ou a edificação de cada um de nós, tem a essência no versículo 2. – 127:2. Pode ler novamente. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormes. Nós não estamos falando aqui da natureza do sustento, do pão de cada dia. Isso é fichinha para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe. Ele já disse isso lá em Mateus. Não andeis ansiosos pelo que haver de comer, beber e vestir. Não é para a gente andar ansioso. O que é ansiedade do ponto de vista de Jesus Cristo? Como é que Jesus define a ansiedade? Ele define a ansiedade lá em Mateus. Ele diz que a ansiedade é o medo do amanhã. Então, queridos, a edificação da igreja, a edificação da nossa vida, o trabalho de Deus em nossa vida, acontece em tempo de paz. O que significa isso? Descanso. Preste atenção, se o Senhor não edificar a casa, então Ele edifica. E o seu povo descansa. É pelo descanso. É uma figura. Deus usou na criação Adão, Eva, que foi tirado da costela. Enquanto Adão dormia, Deus tirou a Eva da costela de Adão, mostrando que é pelo descanso que Deus edifica a sua igreja. Porque Eva é um tipo da igreja. Jesus é um tipo. Adão é um tipo de Cristo. O primeiro homem, o segundo homem. A mulher. Então, é no silêncio. É na quietude do Espírito. É no descanso. Então, como é que Deus vai edificar? Em tempo de paz. Não é em tempo de guerra.
Não é você guerreando contra as coisas. Não é você lutando contra a carne. Não é um esforço centrado em você. Não é nem pela sua vontade. Não está na força do braço. Não está na nossa dedicação. Está no Senhor em se revelar para nós. O que você pode fazer é simplesmente dizer: Senhor, eu quero. Eu quero que Cristo seja formado. Eu quero que Ele cresça, que Ele evolua. Essa é a edificação dEle. Só Ele está autorizado a fazer isso. Por isso que é em tempo de paz, não é em tempo de guerra. Não é você. Não é a sua luta. Não é o seu fazer, mas o seu descanso. Inútil vos será. Agora, qual é a natureza do descanso? A natureza do descanso acontece em três estágios. Primeiro, no campo do espírito. Segundo, no campo da alma. Terceiro, no campo do corpo. Nós vamos chegar lá. O espírito precisa ser regenerado. A alma precisa ser restaurada. E o corpo precisa ser redimido. O espírito precisa de vida porque outrora estava morto. A alma precisa de luz, outrora enferma. O corpo de saúde porque outrora estava doente. O descanso, nesses três campos. O espírito precisa de paz. Por isso que o Salmo 127 foi escrito por Salomão. Um reino de paz e prosperidade. Isaías 57. E 21. Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, nesse primeiro momento, o descanso tem que acontecer no espírito. Porque ele está agitado. Ele não tem paz. Ele está em guerra. É lá no espírito. O homem sem Cristo, ele é agitado. Ele está buscando alguma coisa em algum lugar. Ele é agitado, ele não tem paz. Ele não descansa. Ele bota para fora lama e lodo, é como o mar é símbolo da humanidade agitada. Vocês vão ver que no Apocalipse fala que não vai existir mais o mar, porque o mar é símbolo de uma humanidade. E nós não vamos ter nem lembrança dessa humanidade lá na eternidade. Nem lembrança. Porque é uma lembrança muito ruim. Lembrar que o ímpio é como um mar agitado. Fica agito, essa angústia. E bota para fora lama e lodo. Então, o ímpio, o iníquo, que parece ser um nome bonito. Um amigo meu que estava pregando para alguém e disse assim no início: você é um iníquo. Ele disse: eu não sei o que significa isso, mas que é muito bonito, é. Então, iníquo, ímpio, é agoniado porque não tem Deus. Ele vive no desespero
e bota para fora a lama e lodo. Por isso que precisa ser regenerado. Ele precisa ganhar o toque da vida no Espírito, porque está morto com relação a Deus. Mas o Espírito está vivo com relação ao mundo. Então a regeneração, a transformação, a salvação, o toque de Deus, o sopro divino que deve acontecer, essa revelação, aonde? Em primeiro plano, no nosso espírito outrora morto, para que haja paz, paz de espírito. Temos paz com Deus. É ali que Deus marca o encontro com o homem. É ali que é a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. É ali que é a casa. É no nosso espírito que é a casa de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, é lá, essa intimidade com Jesus Cristo, é no nosso espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. É uma coisa íntima. É da natureza invisível. Isso é uma comunhão que você tem com seu Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. A Trindade envolvida nessa comunhão. É lá no nosso espírito. Está resolvida a situação. Para aquele que nasceu de novo, para aquele que recebeu o toque de vida, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele estará livre para sempre da condenação futura. Isso é paz de espírito. Ele não é mais como um mar agitado. Ele é inteiro. Ele está sóbrio. Você sabe que uma das definições de uma pessoa que não está regenerada, que está fora de Deus, vocês vão ver na parábola do filho pródigo. Ele está fora de si. Toda pessoa que não tem Cristo está fora de si. Ele é paranoico, tem uma mente paralela, esquizofrênico. Toda pessoa sem Cristo está fora de si. E às vezes age e não sabe. Por que você fez isso? Não sei. Depois, quando vem a regeneração, vem a inteireza. Alguém definiu que o verdadeiro homem, no sentido generalizado, é aquele que tem Cristo. Porque ele está sem a vida de Deus, está fragmentado, ele está perdido dentro de si. Mas quando tem Cristo, ele se encontra, ele passa a ter inteireza, descanso, está sentado. Ele sabe que quem está guardando, que quem está no controle é o Senhor. Ele está edificando. Então, em primeiro plano, o descanso é no Espírito. Mas e agora? Está tudo resolvido? Não! Com relação à eternidade, sim. A regeneração no Espírito resolve o nosso problema eterno. Graças a Deus por isso. Isso é muito maravilhoso. Estamos descansados, temos paz com Deus. Você sabe o que significa isso? Dormir. Botar a cabeça no travesseiro, saber que você tem paz com Deus. Que não há nenhuma dívida. Que já foi tudo pago. Qual é a dívida que o regenerado tem para com Deus? Nenhuma. E os pecados cometidos outrora foram perdoados. Deus cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Ele cravou toda essa dívida na cruz. Temos paz plena com Deus. Paz de espírito. Mas estamos no mundo. Devemos estar no mundo. Deus pode tirar você, regenerou e levar você para o céu. Mas o problema não é estar no mundo. Estamos no mundo. O regenerado está no mundo. Esse não é o problema de estar no mundo. Não há nenhum problema do navio estar sobre as águas do oceano. O problema é quando a água do oceano entra no navio.
Esse é o perigo. Estamos no mundo. As lutas continuam. Então tem o segundo estágio do descanso. Vamos ver Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vejam só. Preste atenção na revelação da palavra de Deus. Todos nós sabemos. Eu acredito que todo mundo aqui já sabe disso. Que o homem, ele tem um corpo, uma alma e um espírito. O que nós falamos até aqui é que precisa acontecer uma regeneração no espírito, a obra da cruz da nossa vida. É quando Deus coloca fim na nossa vida antiga e regenera o nosso espírito. Em primeiro plano é isto: Deus precisa estabelecer no nosso espírito a vida de Cristo, a vida do seu Filho. Isso é um ato da graça. Isso faz parte da misericórdia de Deus, do amor dele por todos nós. Você deve estar consciente disto, ou então convicto disto. Você não pode viver na corda bamba, se é ou não é. É preciso ter uma convicção que você morreu em Cristo na sua vida. Que seu espírito foi regenerado. Que o seu espírito recebeu um toque da graça de Deus. Mas você precisa também descobrir que existe um processo de desconstrução da nossa alma. Este grupo aqui está cansado. Jesus diz: vinde a mim. Ele está cansado de lutar. Está cansado de buscar coisas. Não está descansado na alma. Esse descanso agora é um processo. O descanso eterno acontece no nosso espírito. Isso você não pode transferir, é intransferível essa experiência. Você não pode esperar acontecer. Você tem que ter convicção no coração que seu espírito recebeu um toque de vida. E que sua vida outrora foi crucificada com Cristo. E que Cristo é a sua vida. A casa onde Deus habita. Vós sois o templo do Espírito Santo. Onde Ele está habitando. Queridos, preste atenção nisto. Deus está habitando no seu espírito regenerado. O Espírito Santo está habitando no seu espírito regenerado. Jesus está habitando no seu espírito regenerado. A Trindade Santa, ceando intimidade, comunhão no nível de espírito. E o que a nossa alma precisa? A nossa alma precisa da revelação dessa presença, para que ela ganhe toda a atmosfera da sua alma seja tomada pela graça de Deus e não pelo esforço. Então o descanso é um descanso moroso, paulatino, dia a dia. Quando o Espírito Santo traz no nosso espírito a palavra, e a sua alma descansa. De que maneira é isso? Vamos ser práticos. Quem que não tem ansiedade? Todos nós temos ansiedade, de uma forma ou de outra, um pouco acentuado, menos acentuado. Ansiedade. O medo do amanhã. O medo de perder o emprego. O medo de não ter emprego.
O medo do desconhecido. Medo, medo, medo. Nós temos o medo. E o que você faz? Isso é uma realidade. O Espírito Santo vai trazer no seu espírito uma palavra que diz, não temas, eu estou contigo. E a sua alma então entra no descanso. Isso é quando você levanta e quando você está andando. E quando bate a ansiedade, o Espírito Santo vem e diz assim, eu estou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É o dia a dia. Mas é preciso ter o Espírito Santo. Vivendo no Espírito regenerado. Para poder ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não é a casa de Cristo. Se você não é a casa de Deus. Você não vai poder ouvir a voz dele. Naquele momento difícil. Não temas, eu estou contigo. Eu te ajudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando é que você vai ouvir essa voz? Aquela voz que vem do Espírito Santo no seu espírito regenerado. Deus está nos desconstruindo, tirando as manias, mazelas da nossa alma, para que ela ganhe o descanso. O descanso do Espírito resolve o nosso problema eterno. O descanso da alma está resolvendo o nosso problema circunstancial do nosso dia a dia. Você descansado, inútil vos será levantar de madrugada. Você pode levantar de madrugada para fazer jejum, você pode fazer vigília, você pode fazer uma série de coisas, mas o descanso é Ele que nos dá. Se o Senhor não edificar a casa, o descanso é a presença de alguém. Então nós precisamos da revelação desse alguém, que é Jesus Cristo. A Hannah Smith, naquele livro, Um Segredo de uma Vida Feliz. Se você não tem este livro, não tem mais edição dele, procure. Esses dias eu achei numa livraria, estava lá jogado num canto, esse tesouro. Mas ela nos ajuda a pensar com relação a essa desconstrução, a esse trabalho de Deus. Porque Ele edifica, Ele trabalha. Porque em vão trabalha aqueles que tentam, mas Ele que trabalha. E ela diz o seguinte, essa visão, essa figura que ela usou, é muito significativa. O oleiro, a princípio, ele vai na barranca de um rio. Ele vai lá e tira a quantia de barro necessário para fazer o quê? Um vaso. Um objeto. Veja só. Ele vai lá, o oleiro, vai lá na barranca do rio, tira o barro necessário e leva para sua casa. Correto? O que ele faz com o barro? Ele vai trabalhar com o barro. Ele vai mexer. No dia que você for a Goiás velho, vá lá visitar os artesãos. Vocês vão descobrir a riqueza que está por detrás desse trabalho. Vai, tira o quê? Tira as raízes, os pedregulhos. Mas é um processo. Ele tira, ele amassa o barro, ele coloca lá no canto. Ele pode até deixar por um bom tempo aquele barro lá. Depois ele molha, ele trabalha, vai tirando mais sujeira, pedregulhos. Ele vai trabalhando primeiro, tirando aquilo que vai atrapalhar, que vai prejudicar o objeto. Mas, por favor, entendam isso aqui. Não é o barro que determina o tempo
Dizer assim, eu quero estar logo pronto. Quem determina o tempo daquele barro que foi tirado da barranca do rio até se transformar no objeto é o oleiro, não é o barro. Nós somos o barro nas mãos de Deus. Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Não tenha pressa. Agora você imaginou o barro? Eu não sou ainda. Eu não sou aquele vaso que está ali para decoração. Eu não sou aquele instrumento. Não, não. O importante é que esse barro se veja nas mãos do oleiro. Só isso, queridos. Barro nas mãos do oleiro. Isso é o mais importante. É o importante é isto. É o tudo. Não queira ser alguma coisa. Quem determina quando vai reiniciar o trabalho, quem determina que tipo de vai ser aquele vaso é o oleiro. Ele vai trabalhando. Aí ele bota lá no canto. Ele dá outra mexida. Aí ele determina fazer um vaso para colocar flor. Aí tem todo o processo. Depois vai para a fornalha. E outros, para outros instrumentos ou vasos, não muito significativo ou importante, mas o problema não é o que vai ser. Não queira, não exija de Deus. Ele é o oleiro. Ele está trabalhando no barro. O importante é que o barro se veja nas mãos do oleiro. Entendam isso, pelo amor de Deus. Porque gera ansiedade. Eu preciso crescer. Eu preciso de santificação. Calma. Calma. Você é um vaso. Você é um barro nas mãos do oleiro. Ele que determina a hora certa, o momento certo. Ele está trabalhando. A única coisa que você precisa ter no coração, a certeza que como barro, você está nas mãos do oleiro. Não queira exigir. Não peça o oleiro, a tua obra não tem alça. Já viu isso, não? É Isaías. Deixa-me ver se eu acho esse texto. Me ajude. Isaías, se eu não me engano, Isaías 50 aí. Se alguém achar, ganha aí um presente depois. Eu já achei, 45, ninguém precisa ganhar nada. 45:9. Pode ler. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Veja só, gente. Que bronca! Que bronca nós estamos recebendo. O que você gostaria de ser? Aonde você gostaria de estar? Naquela sala? Naquela mesa onde todos passam e te vejam lá? É lá que você quer. Ou então você vai reclamar do oleiro, olha, está faltando alguma peça. A tua obra não tem alça. É uma mala sem alça. Gente, o descanso da nossa alma é simplesmente essa alma saber que como barro está nas mãos do oleiro. Não exija de nada, não exija do oleiro querer ser alguma coisa. Não peça para Deus, ó Senhor, eu quero logo, eu quero que Cristo seja formado. Ele vai dizer, não, eu tenho o meu tempo. Eu estou edificando. O trabalho é meu. Quem edifica sou eu. Calma. É a mesma coisa você pegar o barro e o barro dizer assim, por que você ainda não me transformou num vaso? Esta restauração que deve acontecer na nossa alma dia após dia, mas no descanso. Não é na guerra. Convicção. Você deve ter convicção, sim, pela palavra de Deus.
que Cristo vive, que Ele habita no seu espírito, é a casa de Deus. Não é mais o templo lá em Jerusalém. É o templo que está agora aí dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. E Ele vai estar revelando dia a dia a sua beleza. E a nossa alma vai se rendendo. E como barro, se entregando. Quem te dá forma? Quem te dá forma a essa alma? É Ele. É Ele. Então descansa. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde. Deus dá para os seus amados enquanto dormem. É o descanso. Primeiro descanso em nível do Espírito. Livre da condenação. Você não tem medo mais da morte. Você pode até ter medo quando ela vem beijar sua face. Mas você deve estar tranquilo que tem uma eternidade. Mas no dia a dia, hoje, agora, Deus está usando instrumentos, pessoas, as nossas dificuldades, as indiferenças, as diferenças. Para quê? Para formar a pessoa de Cristo. Agora, não é na guerra, não é você, não é a sua luta, é em tempo de paz. É o tempo de Salomão. É a prosperidade. É o reinado de Salomão. E aí você vai experimentar dia a dia, pela presença dele, o descanso da alma. Você acorda de manhã, amanhã é uma segunda-feira, final de mês, o salário está minguado, a situação está difícil, as contas tem que pagar, você tem que trabalhar. Uma noite já está pesada. Você levanta, às vezes, com dor de cabeça e pensa porque aquele dia é pesado. Queridos, deixa o Senhor tomar conta dessa situação. Ore. Chega na sua casa, está pesado o dia de amanhã, uma segunda-feira difícil. Ore. O Senhor está aqui nas tuas mãos, está difícil. Não vai tomar Drures, uísque, não. Não é aquela propaganda, está difícil, toma Drures. Está difícil? Tô bom, vocês sabem, viu? Vocês andam tomando. Eu peguei, é pegadinha isso, viu? Isso é pegadinha. Vocês estão conhecendo bem aí, ó. Mas não vai tomar o Deia. Tome uma dose de graça. Tome uma dose de manhã. Aquela dose que muito simples que o Espírito Santo pode trazer no seu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Levanta de manhã. Porque a segunda-feira, o domingo à noite, o final de Fantástico, bate aquele mal. Você às vezes é envolvido com uma atmosfera de angústia. Nada disso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, quem manda na minha vida? É o Senhor que manda na minha vida. Dormir descansado. Dormir certo que Ele edifica. Dormir certo que Ele guarda. Ele está guardando o nosso testemunho. Descanso no Espírito. Deus estará mostrando esse descanso que Ele nos livrou da condenação do mundo. Agora estamos no mundo. Não podemos deixar, mais uma vez, o navio pode navegar sobre as águas do oceano, mas o oceano não pode entrar no navio. Esse é o perigo. Nós estamos no mundo, mas não podemos viver à base dos conceitos deste mundo. Com a visão. A situação financeira está complicada. Está complicado? O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Ele supre cada uma das nossas necessidades. Andar no mundo sem permitir que o mundo entre em você. Você vai andar neste mundo, sabendo que Ele está cuidando, que Ele está guardando. Primeiro Ele é a casa, vivendo no Espírito. Depois Ele é o lado externo, o testemunho nesse mundo tenebroso. Ser-me-eis testemunhas, mas é de dentro para fora. E o último, a nossa redenção que vai se dar. Apocalipse, essa é uma esperança que cada cristão está esperando. Isso vai acontecer. Podemos ler do versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse até o versículo 6. A redenção do nosso corpo. Seu corpo está aí, está cansado, não está aguentando mais, está estafado. Pois é, não vai ter melhora não. Não vai ter melhora para esse corpinho não. Nós estamos em processo de decomposição, de morte. Agora tem uma redenção. Ó, primeiro o Espírito, paz com Deus. Depois, paz com relação às circunstâncias. A nossa alma precisa ganhar a dimensão da presença dele. E terceiro, que é a nossa expectativa. Pode ler. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém? Amém. Não carece de explicação. Já está muito claro. Essa é a nossa redenção, a redenção do nosso corpo. Você gosta do seu corpo? Provavelmente não. Tem alguns defeitozinhos aí? Tem. Você se esforça para manter a forma? Vai na academia, faz uma série de coisas e não consegue. Aí fica enxutinho, daqui a pouco relaxa e a coisa... Aí os pneus aparecem. Não é assim? Olha essa luta, essa guerra. É uma guerra. Que você compra uma esteira e está lá, um mês depois vira cabide de não sei de quê, cabide de negócio, para pendurar a toalha. Você não tem força, seu corpo não acompanha. O que você vai fazer com isso? Tem uma esperança. Esse corpo vai ser redimido. Nós vamos ter um corpinho em folha, novinho, maravilhoso. Um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Então, irmãos, não se estresse. Agora, não estou dizendo para você jogar a toalha. É verdade, você tem que cuidar. Porque se eu não cuido, com certeza eu não estava desse púlpito aqui. A minha barriga já seria um púlpito natural. É cuidado. Mas graças a Deus, isso aqui é transitório. A dor da separação, a morte, lágrimas. A redenção final. Então, gente, qual é o descanso? Espírito, paz com Deus. A nossa alma, descanso pela presença dEle. E futuramente, a nossa redenção. Não fique triste por causa desse corpo, porque Deus vai dar um corpinho semelhante ao de Jesus Cristo. Uns trinques, um corpo maravilhoso. Que Deus, por graça, continue falando no nosso coração.
a nossa maior necessidade é conhecer a Jesus Cristo, conhecê-lo. Que Deus abra os nossos olhos para tocarmos na pessoa de Cristo. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.